Olha só, no mundo financeiro, onde o caos parece ser a nova regra, existe um jeito não só de sobreviver, mas de verdadeiramente lucrar com ele. Hoje, a gente vai decifrar um dos conceitos mais poderosos para qualquer investidor, uma ideia de Nassim Nicholas Taleb, a antifragilidade. E o que a gente vai ver aqui? Esse é o nosso mapa. Uma verdadeira aula prática sobre como montar uma carteira de investimentos que não só se defende, mas que se beneficia da incerteza. Então, bora mergulhar nisso. Ok, vamos começar pelo começo. Mas atenção aqui, porque essa distinção é fundamental. Ser antifrágil é muito, mas muito mais do que ser forte ou ser resiliente. É uma categoria de pensamento completamente nova sobre risco e recompensa. É isso aí. Nas palavras do próprio Taleb, o antifrágil é aquilo que ama a volatilidade, que ganha com a desordem. Não é só sobre aguentar o tranco, sabe? É sobre usar a energia desse tranco para ficar mais forte, para evoluir. E essa imagem aqui deixa tudo muito, mas muito claro. Pensa assim, uma carteira frágil é uma taça de cristal. Na primeira crise, pá, quebrou. A robusta, bom, ela é uma rocha. Aguenta a pancada, fica lá inteira, mas continua sendo a mesma rocha. Agora, a antifrágil, essa sim é a virada de chave. Ela é como o nosso sistema imunológico, que depois de uma doença fica mais forte, mais preparado, ela melhora com o estresse. Tá, mas por que essa ideia é tão importante hoje em dia? A resposta está num conceito irmão da antifragilidade, o desafio dos cisnes negros. Aqueles eventos que, do nada, viram um tabuleiro de cabeça para baixo. Sabe aquele evento que simplesmente ninguém, mas ninguém mesmo estava esperando, mas que depois que acontece, todo mundo aparece com uma explicação óbvia? Isso é um cisne negro. Ele simplesmente rasga qualquer planilha, qualquer projeção e mostra o quão frágeis são as estratégias convencionais. Isso não é teoria não, é a mais pura realidade. O 11 de setembro paralisou os mercados globais. A pandemia de Covid provocou circuit breakers em uma velocidade assustadora. E aqui no Brasil, quem não lembra do Joesley Day, que derreteu o Ibovespa em minutos? Em todos esses casos, as carteiras tradicionais tiveram perdas gigantescas. E aí vem a pergunta de $1 milhão. Como é que a gente se prepara para o que é imprevisível? É aqui que Taleb nos dá uma ferramenta prática e, cara, elegantemente simples, a estratégia do Altair ou Barbell Strategy. A lógica é, esquece o meio termo, o foco total é nos extremos. Olha só como essa imagem deixa tudo simples. De um lado do Altair, a gente coloca a grande maioria do capital, tipo 90%, em ativos de proteção máxima. Coisas que são praticamente a prova de caos. Do outro lado, uma fatia bem pequena, só 10%, vai para ativos com um potencial de retorno explosivo. E é aqui que mora a genialidade da coisa toda. A assimetria. Com 90% do patrimônio em total segurança, o risco de quebrar, de ir à ruína, é praticamente zero. A perda máxima está travada naqueles 10% de risco. Agora, e os ganhos? Os ganhos não têm teto, são ilimitados. Quando um cisne negro acontece, essa pequena parcela da carteira pode explodir, multiplicar por 10, 20 ou até mais vezes. Beleza, a teoria é ótima. Mas e na prática? Como a gente monta essa carteira? Que ativos de verdade a gente coloca em cada um desses lados do Altair? No lado seguro, o dos 90%, a missão é uma só: preservação de capital. Ponto. E ter liquidez. Então estamos falando do Tesouro Selic, o ativo mais seguro do país, e CDBs de bancões com garantia do FGC. Essencialmente é o cofre da carteira, o caixa forte que garante a sobrevivência em qualquer tempestade. E mais importante, que sobre dinheiro para aproveitar as oportunidades que o próprio caos cria. Agora, aqui no lado do risco, nos 10%, é onde a mágica acontece. Aqui, a gente busca convexidade, a chance de ganhos explosivos. Estamos falando de opções de venda, que se valorizam absurdamente quando o mercado cai. Criptoativos como o Bitcoin, que se fortalecem com as crises do sistema tradicional. Small caps com potencial enorme. E, claro, ouro e dólar, que são os refúgios clássicos em momentos de pânico. Por fim, é fundamental entender uma coisa. Mais do que uma simples alocação de ativos, a antifragilidade é uma mentalidade. É uma filosofia de investimento focada na única coisa que realmente importa no longo prazo. E essa única coisa é sobrevivência. Antes de pensar em lucros exponenciais, o investidor antifrágil pensa em eliminar o risco da ruína. Warren Buffett, mesmo sem usar o termo, resumiu essa filosofia com perfeição. A prioridade máxima é continuar no jogo. Então, para resumir, o plano de ação é bem claro. Primeiro, aplicar a estratégia Altair.
Segundo, fugir de alavancagem como o diabo foge da cruz, porque é isso que quebra o investidor. Terceiro, enxergar aqueles 10% de risco como um bilhete de seguro que pode pagar um prêmio gigantesco. E por último, rebalancear. Se a parte de risco cresceu demais depois de uma crise, é hora de realizar a parte do lucro e reforçar o lado seguro de novo. E isso tudo nos leva a uma reflexão final. A pergunta que fica é: a carteira de investimentos da maioria das pessoas está realmente preparada para o próximo caos? Para o próximo cisne negro? Ou é só mais uma candidata a ser uma vítima em potencial? A antifragilidade não é só uma teoria, é um caminho, uma solução prática para esse mundo incerto.